Olá, bem-vindo ao canal Pharmaflix. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos medicamentos mais comentados dos últimos tempos. Nós vamos falar tudo sobre o Ozempic, o que é a semaglutida, como ela age no nosso corpo, para quem realmente é indicado, quais as diferenças entre as marcas, os temidos efeitos colaterais e, claro, o jeito certo de usar. Lembre-se que este espaço é nosso. Sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Por isso, se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar essa experiência, escreva aqui embaixo. Suas histórias e perguntas ajudam a criar uma comunidade de apoio, onde todos aprendem juntos. E antes de começarmos, aquele aviso essencial. Este vídeo é totalmente educativo. A minha intenção aqui é informar. Nenhum medicamento, incluindo este, deve ser usado sem a prescrição e o acompanhamento de um médico. A automedicação é um risco sério para a sua saúde. Então, vamos começar pelo básico. O que é, afinal, o Ozempic? O nome do princípio ativo, a estrela do show, é a semaglutida. Esse nome pode parecer complicado, mas o que ela faz é genial. A semaglutida pertence a uma classe de medicamentos chamada agonistas do receptor do GLP-1. Calma, eu sei que o nome assusta, mas a ideia é bem simples de entender. Pensa comigo, o nosso corpo é uma máquina cheia de mensageiros. Um desses mensageiros é um hormônio chamado GLP-1, o peptídeo 1 semelhante ao glucagon. Esse hormônio, o GLP-1, é produzido naturalmente no nosso intestino quando a gente come. Assim que a comida chega lá, ele é liberado e viaja pela corrente sanguínea com algumas missões muito importantes. A primeira é ir até o pâncreas e avisar: ei, tem açúcar chegando, pode começar a produzir insulina para colocar essa energia dentro das células. E o mais legal é que ele só faz isso se o nível de açúcar no sangue estiver alto, o que evita quedas brutais de glicose. É um sistema inteligente. A segunda missão dele é também no pâncreas, mas falando com outra célula. Ele manda a mensagem: olha, já tem açúcar vindo da comida, então não precisa liberar aquele açúcar que estava guardado no fígado, ok? Esse açúcar de reserva é liberado por um hormônio chamado glucagon. E o GNP-1 ajuda a diminuir a sua produção. É como se ele evitasse que o corpo colocasse mais lenha na fogueira quando ela já está acesa. E não para por aí. A terceira missão do nosso GLP-1 é no estômago. Ele diminui a velocidade com que o estômago se esvazia. Imagine que seu estômago é uma sala de espera. O GLP-1 faz com que a comida fique um pouco mais de tempo nessa sala antes de seguir viagem pelo intestino. O resultado prático disso? A gente se sente satisfeito ou cheio por mais tempo. Por fim, a quarta e talvez mais famosa missão, o GLP-1 age diretamente no nosso cérebro, em uma região chamada hipotálamo, que é tipo a central de controle da fome e da saciedade. Ele manda um sinal claro para o cérebro: estamos abastecidos, pode diminuir a fome e a vontade de comer. É por isso que ele tem um efeito tão potente no controle do apetite. O problema é que esse nosso GLP-1 natural dura muito pouco no corpo, coisa de minutos. Logo, ele é destruído por uma enzima. E é aí que a semaglutida, o Ozempic, entra. A semaglutida é uma versão sintética, feita em laboratório, do nosso GLP-1. Só que com uma grande vantagem. Ela foi modificada para não ser destruída tão rápido. Enquanto o nosso hormônio natural dura minutos, a semaglutida dura dias, especificamente cerca de 7 dias. Por isso, a aplicação é semanal. Ela é basicamente um super GLP-1, um mensageiro turbinado que fica fazendo todo esse trabalho de controle por uma semana inteira. Agora que entendemos como ela funciona, para quem ela foi originalmente criada? A indicação principal, aquela que está na bula do Ozempic, é para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2. E faz todo sentido, não é? Se ele ajuda a liberar insulina quando a glicose está alta, diminui a liberação do açúcar de reserva do fígado e ainda ajuda no controle do peso, que muitas vezes está associado ao diabetes tipo 2. Ele é uma ferramenta fantástica para controlar a doença.
Ele não só melhora os níveis de açúcar no sangue, como também demonstrou em estudos reduzir o risco de eventos cardiovasculares graves, como infarto e AVC, em pacientes diabéticos que já tinham alguma doença cardíaca. Mas como todo mundo sabe, a fama dele explodiu por outro motivo: o emagrecimento. A capacidade da semaglutida de diminuir o apetite e promover a saciedade fez com que ela se tornasse uma opção muito procurada para a perda de peso. Aqui, precisamos fazer uma distinção muito importante. O uso de Ozempic para emagrecimento em pessoas que não têm diabetes é considerado um uso off-label, ou seja, fora da indicação oficial da bula. Isso não significa que seja proibido ou que não funcione. Muitos médicos, baseados em evidências científicas robustas, prescrevem o medicamento para essa finalidade. No entanto, é fundamental entender que existe um medicamento com o mesmíssimo princípio ativo, a semaglutida, mas que foi especificamente estudado e aprovado para o tratamento da obesidade e do sobrepeso com comorbidades. O nome comercial desse medicamento é Wegovy. A grande diferença entre o Ozempic e o Wegovy está nas doses. O Wegovy atinge doses mais altas, de até 2,4 mg por semana, que foram as doses que se mostraram mais eficazes para a perda de peso nos estudos clínicos. O Ozempic, para diabetes, geralmente tem a dose máxima de 1 ou 2 mg. Além das versões injetáveis, existe também uma versão da semaglutida em comprimidos, de uso diário, chamada Rybelsus. A tecnologia por trás desse comprimido é incrível, porque proteínas como a semaglutida normalmente seriam destruídas pelos ácidos do estômago. Mas o Rybelsus vem com uma substância que protege a semaglutida e ajuda na sua absorção. Ele também é aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2. Então, para resumir a família da semaglutida, temos o Ozempic injetável semanal aprovado para diabetes tipo 2. Temos o Wegovy, injetável semanal, aprovado para obesidade e sobrepeso. E temos o Rybelsus, comprimido diário, aprovado para diabetes tipo 2. Todos são o mesmo princípio ativo, mas com apresentações, doses e indicações de bula diferentes. E sobre genéricos, até o momento em que este vídeo está sendo gravado, a patente da semaglutida ainda está ativa. Então não existem versões genéricas disponíveis no mercado. Vamos falar sobre a parte prática, a posologia, ou seja, como se usa o Ozempic. Ele vem em uma caneta aplicadora preenchida que parece uma caneta de insulina e é projetada para ser muito fácil de usar. A aplicação é subcutânea, o que significa que a agulha é bem pequena e vai só na camada de gordura sob a pele, geralmente na barriga, na coxa ou na parte de trás do braço. É importante fazer um rodízio dos locais de aplicação para não irritar a pele e evitar a formação de nódulos. O tratamento com Ozempic segue um princípio fundamental: começar com pouco e ir devagar. Isso é crucial para minimizar os efeitos colaterais, especialmente os gastrointestinais, que vamos detalhar mais para frente. O corpo precisa de um tempo para se acostumar com a medicação. A dose inicial padrão é de 0,25 mg, uma vez por semana durante as primeiras 4 semanas. Essa dose inicial é só de adaptação, ela não tem um grande efeito terapêutico. Após essas 4 semanas, se tudo estiver correndo bem, o médico geralmente aumenta a dose para 0,5 mg por semana. Muitas pessoas já começam a ver bons resultados no controle do diabetes e na perda de peso com essa dose. O paciente deve permanecer com 0,5 mg por pelo menos mais 4 semanas. Se o controle da glicemia ainda não for o ideal, ou se o objetivo de perda de peso não estiver sendo alcançado e o paciente estiver tolerando bem o medicamento, o médico pode optar por aumentar a dose novamente, para 1 mg por semana. E em alguns casos, dependendo da necessidade clínica e da bula aprovada no país, a dose pode chegar a 2 mg por semana. Cada aumento de dose deve ser feito sob orientação médica, após avaliar a resposta e a tolerância do paciente.
É importante aplicar o medicamento sempre no mesmo dia da semana. Se você escolheu a segunda-feira, será sempre na segunda-feira. Mas se por acaso você esquecer, a regra geral é: se passaram menos de 5 dias do dia programado, você pode aplicar a dose assim que lembrar e depois voltar ao seu dia normal na semana seguinte. Se já se passaram mais de 5 dias, pule essa dose esquecida e aplique a próxima no dia que já estava programado. Nunca aplique 2 doses para compensar. A caneta deve ser guardada na geladeira antes do primeiro uso. Depois de aberta, ela pode ser mantida em temperatura ambiente por até 56 dias, ou na geladeira, mas nunca deve ser congelada. As agulhas são descartáveis e devem ser trocadas a cada aplicação para garantir a segurança e evitar contaminação. Agora, o assunto que todo mundo quer saber e que gera mais receio: os efeitos colaterais. Como todo medicamento eficaz, o Ozempic tem efeitos colaterais. A grande maioria deles está relacionada ao seu próprio mecanismo de ação, especialmente no sistema digestivo. Lembra que ele retarda o esvaziamento do estômago? Pois é, isso é a causa dos efeitos mais comuns. Os efeitos colaterais muito comuns, que afetam mais de 1 em cada 10 pessoas, são a náusea e a diarreia. A náusea é, de longe, a queixa mais frequente. Ela costuma ser pior no início do tratamento e a cada aumento de dose. A boa notícia é que, para a maioria das pessoas, ela tende a diminuir e até desaparecer com o tempo, conforme o corpo se adapta. Dicas para lidar com a náusea incluem fazer refeições menores e mais frequentes, evitar comidas muito gordurosas ou pesadas, comer devagar e não se deitar logo após comer. Outros efeitos comuns que afetam até 1 em cada 10 pessoas incluem vômitos, constipação, dor de estômago, inchaço, gases, arrotos e refluxo. A fadiga e a tontura também podem ocorrer. Novamente, a maioria desses sintomas gastrointestinais está ligada à digestão mais lenta e tende a melhorar com o tempo. Beber bastante água é fundamental, especialmente se você tiver diarreia ou vômitos, para evitar a desidratação. Existem também efeitos colaterais menos comuns, mas que são mais sérios e exigem atenção médica imediata. Um deles é a pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas. É um efeito raro, mas grave. Os sintomas incluem uma dor abdominal muito forte e persistente que pode irradiar para as costas, acompanhada ou não de vômitos. Se sentir algo assim, procure um pronto-socorro imediatamente. Outro ponto de atenção é o risco de problemas na vesícula biliar, como a formação de cálculos biliares ou pedras na vesícula. Isso parece estar mais relacionado à perda de peso rápida em si do que ao medicamento diretamente, mas é um risco a ser considerado. Os sintomas podem incluir dor intensa na parte superior direita do abdômen, febre e icterícia, que é quando a pele e os olhos ficam amarelados. Hipoglicemia, ou seja, baixo nível de açúcar no sangue, é outro risco, mas é importante entender o contexto. Quando a semaglutida é usada sozinha, o risco de hipoglicemia é muito baixo, porque ela só estimula a insulina quando a glicose está alta. O perigo aumenta significativamente quando ela é combinada com outros medicamentos para diabetes que podem causar hipoglicemia, como a insulina ou as sulfonilureias. Por isso, o médico pode precisar ajustar as doses dos outros remédios quando o Ozempic é iniciado. Uma curiosidade que ficou famosa na internet é o chamado rosto de Ozempic. Isso não é um efeito colateral direto do remédio, mas uma consequência do emagrecimento rápido. Quando perdemos uma quantidade significativa de gordura corporal em pouco tempo, a gordura do rosto também é perdida. Isso pode levar a uma aparência mais envelhecida, com a pele mais flácida e as feições mais caídas. É algo que pode acontecer com qualquer método de emagrecimento rápido, não é exclusivo da semaglutida. Por fim, precisamos falar sobre um aviso importante que consta na bula do medicamento, especialmente nos Estados Unidos, que é o chamado Black Box Warning.
um alerta de segurança máximo. Esse alerta menciona um risco aumentado de tumores de célula C da tireoide, incluindo um tipo raro de câncer chamado carcinoma medular de tireoide. Agora, muita calma nessa hora. Vamos entender isso direito. Esse risco foi observado em estudos com roedores, ratos e camundongos, que foram expostos a doses muito altas do medicamento. Nesses animais, houve um aumento na incidência desse tipo de tumor. No entanto, até o momento, não foi estabelecida uma ligação causal direta entre o uso de semaglutida e o desenvolvimento desses tumores em humanos. Os roedores têm um mecanismo nas células da tireoide que os torna mais suscetíveis a esse efeito, um mecanismo que não é tão proeminente em humanos. Mesmo assim, por precaução, o medicamento é contraindicado para pessoas com histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide ou para portadores de uma condição genética rara chamada neoplasia endócrina múltipla tipo 2, ou MN2. E isso nos leva diretamente às contraindicações. Quem não deve, de forma alguma, usar o Ozempic? Primeiro, qualquer pessoa que tenha alergia à semaglutida ou a qualquer outro componente da fórmula. Segundo, como acabamos de ver, pessoas com histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide ou síndrome MN2. Além disso, uso não é recomendado durante a gravidez e a amamentação, pois não existem estudos suficientes que garantam a segurança para o bebê. Recomenda-se, inclusive, que o medicamento seja interrompido pelo menos 2 meses antes de uma gravidez planejada. Pacientes com problemas renais ou hepáticos graves também devem ter cautela, e o uso deve ser avaliado cuidadosamente pelo médico. O mesmo vale para quem já teve pancreatite no passado ou quem sofre de gastroparesia, que é um esvaziamento do estômago ainda mais lento que o normal. Um ponto crucial que precisa ser reforçado é que a semaglutida não é uma pílula mágica. Ela é uma ferramenta, uma ajuda poderosa, mas não faz o trabalho sozinha. O sucesso do tratamento, seja para diabetes ou para perda de peso, depende fundamentalmente de mudanças no estilo de vida. A medicação vai te ajudar a sentir menos fome e a ficar satisfeito com porções menores, o que torna muito mais fácil aderir a uma alimentação saudável e equilibrada. Mas a escolha do que você coloca no prato continua sendo sua. Da mesma forma, a prática regular de atividade física é essencial. Ela não só potencializa a perda de peso e a melhora da sensibilidade à insulina, como também é fundamental para a manutenção dos resultados a longo prazo e para a saúde como um todo. O medicamento abre uma janela de oportunidade para que novos hábitos mais saudáveis sejam construídos e consolidados. E o que acontece quando a pessoa para de tomar o Ozempic? Essa é uma dúvida muito comum. Bem, o efeito do medicamento cessa. O mensageiro turbinado deixa de circular no corpo e os sinais de fome e saciedade voltam ao que eram antes. O esvaziamento do estômago volta à sua velocidade normal. Se, durante o tratamento, a pessoa não aproveitou a oportunidade para reeducar sua alimentação, aprender a lidar com a fome emocional e incorporar a atividade física na rotina, a tendência é que o peso perdido seja recuperado. É o famoso efeito sanfona. Por isso, o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, incluindo médico, nutricionista e, muitas vezes, um psicólogo, é o cenário ideal para se obter os melhores resultados e, principalmente, para conseguir mantê-los. O objetivo não é apenas emagrecer, mas aprender a viver de uma forma mais saudável. E o medicamento pode ser um grande aliado nesse processo de transição. O custo do tratamento também é um fator a ser considerado, já que não é um medicamento barato. Os preços podem variar bastante dependendo da dose da farmácia. Mas geralmente estamos falando de um investimento mensal de centenas de reais, podendo ultrapassar a casa dos R$ 1.000.
é importante pesquisar e conversar com o médico sobre as opções e o custo-benefício para o seu caso específico. Em resumo, a semaglutida, seja sob o nome de Ozempic, Wegovy ou Rybelsus, representa uma verdadeira revolução no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Seu mecanismo de ação inteligente, que imita um hormônio natural do nosso corpo, oferece um controle eficaz da glicemia e um auxílio significativo na perda de peso, com benefícios cardiovasculares comprovados. No entanto, sua popularidade não pode ofuscar o fato de que se trata de um medicamento potente, com indicações precisas, efeitos colaterais que precisam ser gerenciados e contraindicações que devem ser respeitadas. A decisão de iniciar o tratamento deve ser sempre médica, baseada em uma avaliação completa da sua saúde, pesando os benefícios contra os possíveis riscos. A automedicação ou o uso por motivos puramente estéticos, sem acompanhamento profissional, é uma prática perigosa que coloca a sua saúde em risco. É uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser usada com sabedoria, responsabilidade e, acima de tudo, como parte de uma mudança maior e mais duradoura no seu estilo de vida.